E aí galera, tudo na paz, minha amada igreja? Quero também agradecer a vocês, meus amigos, que mesmo não fazendo parte desta igreja, têm nos acompanhado, têm estado conosco nessas devocionais. Meus amados, hoje eu quero meditar com vocês ainda num texto de Gênesis, capítulo 4, e quero ler com vocês o verso 25 e o verso 26. Abram aí suas Bíblias, por favor, e observem o que esse texto diz. Gênesis capítulo 4, versículo 25 e versículo 26 diz assim: Tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me deu outro descendente em lugar de Abel, que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Amém? Coisa maravilhosa, né? Esse texto já fala aí de uma época, de uma era em que o nome do Senhor volta a ser, na verdade, invocado. Mas só para que nós possamos entender o que tem acontecido. Primeiro, nós estamos trazendo aí uma relação, né, de devocionais falando sobre a introdução bíblica. Quando eu digo a introdução bíblica, principalmente a introdução do Antigo Testamento, que se dá ali desde o primeiro capítulo de Gênesis e vai até o capítulo 11, ok? E nós estamos vendo alguns pontos que são importantes para que a gente entenda também a questão da relação de Deus com o seu povo e da própria relação de Deus na criação do mundo. E nós já vimos, por exemplo, a questão da criação no primeiro texto, na primeira devocional. Nós falamos um pouco sobre a questão da queda do homem, falamos sobre a questão do homicídio, né? Quando falamos de Caim e Abel. E esse texto, no capítulo 4, ele traz algo importantíssimo para nós pensarmos. A história de Sete e de Enos, para ficar mais compreensível, é uma história que ela nos fala de uma era onde algumas coisas ruins estavam acontecendo ali, principalmente na família de Adão e de Eva, mas estas coisas ruins que aconteceram acabaram não influenciando toda uma geração daquela família. Pois quando nós lemos, principalmente que vimos agora no versículo 26 do capítulo 4, a Bíblia diz que depois de Sete nasceu seu filho Enos, e a partir desse momento, então, o nome do Senhor começou a ser invocado. O que eu quero, na verdade, pensar com vocês em relação a isso? A primeira coisa que me chama muita atenção é justamente essa ideia do nome do Senhor voltar a ser invocado. Se você parar para perceber, na história da criação, nós vemos Deus criando a humanidade, todas as coisas que nós conhecemos. Através dessa criação, Deus coloca o homem, na verdade, para ser o seu administrador, o seu ajudador, o seu auxiliador, juntamente com a mulher. Quando eu falo homem aqui, eu não estou falando apenas de questão de gênero, mas estou trazendo o homem na ideia da humanidade. E coloca o ser humano para ajudá-lo. Nós sabemos que tem a queda, e a partir da queda a gente vai vendo descrito no Novo Testamento, ou no início, melhor dizendo, do Antigo Testamento, algumas situações bem interessantes. Vem a queda, eles são expulsos do paraíso, aí vem o homicídio com Caim e Abel, e a partir disso a consequência que veio na vida de Caim por causa do homicídio que ele teve. E diante de toda essa situação parece que nada vai melhorar, mas Adão e Eva têm novamente um filho, e esse filho tem um outro filho, e dentro dessa história, daquilo que acontece, o nome do Senhor volta a ser invocado. E sabe o que me chama muita atenção nesse texto e é nessa frase que o nome do Senhor foi invocado diante disso? Porque eu quero meditar com vocês sobre duas questões. A primeira delas, por exemplo, é lembrar que invocar a Deus é uma escolha. Olha que coisa interessante. Percebe? Uma família que vem de uma sucessão de coisas ruins que vem acontecendo, de situações bem complicadas, mas ao mesmo tempo, Sete e Enos, ou seja, né, começam a decidir e a escolher invocar o nome do Senhor. Quando a Bíblia aqui coloca de forma simples, começou a invocar o nome do Senhor, ela está querendo dizer o seguinte, que a partir de Sete, ele voltou a ser, como digamos assim, tinha o mesmo perfil de Abel. Por ter esse mesmo perfil de Abel, ele começa a invocar o nome do Senhor, e ele passa isso para o seu filho, e aquela geração começa também a invocar o nome de Deus. Então a gente começa a perceber que era uma escolha. E o que me chama a atenção, o segundo ponto dessa história, melhor dizendo, que está descrita ali na Bíblia, é justamente que é tão pequenininha, apenas 2 versos que fala sobre isso, mas o que me chama a atenção é que me mostra também que a nossa família, o meio em que vivemos, ela não define as nossas escolhas.
Gente, eu já vi tantas pessoas dizerem: ah, eu sou assim porque eu fui criado desse jeito, eu não consigo ser de tal jeito porque na minha família ninguém nunca me tratou dessa forma. Eu quero te dizer uma coisa: a sua família não te define. Não define. Uma família, ela pode influenciar as nossas decisões, mas ela não define quem somos. Por exemplo, se fosse definir quantos filhos alcoólatras existiriam por conta de pais alcoólatras, já pensou sobre isso? Quantos homens bateriam em mulher porque muitos filhos, na verdade, viram batendo? É claro que muitas vezes influencia. Eu estou dando aqui alguns exemplos bem chocantes, bem extremistas. Mas a verdade é que uma família, ela pode influenciar, mas não definir. Porque a ideia de influenciar e definir são totalmente diferentes. Se fosse falar, por exemplo, de influência, tanto Sete quanto Enos, eles poderiam ser influenciados pela maldade que vinha acontecendo na família deles. Por Caim, pelo seu irmão Caim, que acabou infelizmente por conta de ira, por conta de inveja, matando seu irmão, entendeu? Poderiam ser influenciados pelos próprios pais, Adão e Eva, que desde lá da época que estavam no jardim, Deus disse para eles: olha, vivam comigo, estejam no jardim, darei tudo para vocês, só não coma desse fruto. E mesmo assim eles comeram, mesmo assim desobedeceram a Deus, mesmo assim até chegaram ao ponto de culpar, entre aspas, Deus por aquilo que aconteceu e ficar jogando a desculpa um no outro. A gente vê tudo isso, mas 7 anos eles fogem de tudo isso. Eles se firmam na vontade de Deus, se firmam na palavra do Senhor, e por causa disso eles voltam a invocar o nome de Deus. Então isso aqui me mostra que o que eu quero realmente passar para você hoje é que justamente isso nos mostra que nós somos, na verdade, aquilo que escolhemos ser. Nós não somos o fruto do meio em que vivemos. O meio, ele pode até influenciar nas nossas decisões, mas não definir quem somos. Se fosse assim, lembra da história de Josué, em que o próprio Josué chega e diz: não importa o que vocês irão fazer, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente começa a perceber isso. E o que eu quero dizer para você hoje com essa pequena história, mas que traz um significado muito grande, é que eu e vocês podemos muitas vezes nas nossas decisões quebrar algumas maldições que há na nossa família. E quando eu falo maldição, eu falo de coisas que são más, de coisas que são ruins, de coisas que desagradam a Deus, de coisas que fogem à vontade do Senhor. Então eu e vocês podemos escolher algo que venha quebrar o ciclo vicioso da maldade, vamos colocar assim que fica melhor, dentro da nossa casa, da nossa família e até nas nossas relações. E a gente vê isso aqui nessa história de Sete e de Enos, que foi o que trouxe ao meu coração um aprendizado tão grande e que me deu desejo de compartilhar com vocês. Então eu espero que vocês, assim como eu tenho aprendido, possamos, em o nome de Jesus, estar fazendo com que as nossas escolhas nos aproximem mais e mais de Deus. Pois Sete e também Enos fizeram isso. As escolhas deles aproximaram eles mais ainda do Senhor, a tal ponto de ser registrado na palavra de Deus que a partir deles começou-se a invocar o nome de Deus. Então que esta manhã eu e vocês possamos meditar nessa devocional e entender que somos sim, podemos, melhor dizendo, ser influenciados por aquilo que vivemos e o meio em que vivemos. Porém, são as nossas escolhas quem define a nossa meta, o nosso objetivo ou aonde nós iremos parar. Amém? Que eu e vocês possamos estar deixando o Espírito de Deus falar ao nosso coração diante de tudo isso. Meus amigos, quero agradecer, minha igreja amada, quero agradecer a vocês também por estarem conosco nessas devocionais, certo? Quero aqui, novamente, como sempre tenho falado, pedir que você possa compartilhar essas mensagens, pois quando você compartilha, outras pessoas são abençoadas também. Se não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, e se você quer deixar um comentário, ou se você gostou desse vídeo, também pode estar clicando lá no botão de gostei. Amém? Mais uma vez agradeço a vocês e quero fazer uma oração e encerrando assim esta nossa devocional. Deus de amor e de misericórdia, muito obrigado por tudo que aprendemos e entendemos através da Tua Palavra. Obrigado porque tem nos ensinado e nos mostrado caminhos diferentes daqueles, ó Deus, que muitas vezes somos induzidos a pensar que não há mudanças. Peço ao Senhor que possamos ser a diferença onde quer que estejamos. Peço ao Senhor que as influências de coisas ruins e maldosas, elas não venham definir quem nós seremos e que possamos, nas nossas decisões, nos aproximar cada vez mais da Tua vontade e do Teu querer.
Esta é a oração que eu faço e eu entrego em nome de Jesus. Amém. Amém mais uma vez. Deus abençoe a todos.